aí, galerinha, tudo bom? A gente está começando mais um Conexão Kids muito especial para vocês dessa semana. E antes da gente começar, quero deixar um recadinho para vocês curtirem o nosso vídeo, compartilhar com todo mundo e também se lembrar de inscrever no nosso canal para você sempre receber a notificação do novo Conexão que sai toda semana. Então vamos lá para a história, que vai ser muito divertido e muito boa também, para a gente aprender mais da palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Isso mesmo, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo, no capítulo 20. E a gente vai ver dos 10 mandamentos, quem recebeu os 10 mandamentos, o que significa, o que é os 10 mandamentos, o que será que aconteceu? E a gente tem que lembrar um pouco da história de Moisés. Lembrando que Moisés estava lá andando com o povo lá no deserto, conduzindo o povo durante todos aqueles anos. E Deus sempre cuidando do povo de Deus, do povo de Israel. Um dia, Deus falou com Moisés que queria reunir o quê? Reunir todo o povo, porque ele queria entregar algo muito especial para ele. Então Deus apareceu numa montanha grande, com nuvens e trovões. As pessoas ficaram assustadas, mas na verdade, quem estava lá naquelas nuvens, naqueles trovões, era o quê? Era Deus, era a presença de Deus. E Moisés subiu nesse monte, nessa montanha, sozinho. E lá, Moisés conversou com Deus. E Deus entregou o quê? Os 10 mandamentos. O que seriam os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são o quê? A palavra de Deus, os ensinamentos que Deus tinha para aquele povo. Como Deus amava tanto aquele povo e queria cuidar deles, Deus queria que eles não fizessem nada de errado. Então o que ele fez? Ele escreveu nas tábuas, em pedaços de pedras, 10 mandamentos que eles, o quê? Das coisas que eles deviam fazer e coisas que eles não deviam fazer também. Então vamos lá. Vamos pensar então. Os 10 mandamentos sempre são duas partes. Como a gente deve agir com Deus, como a gente deve o quê? Se portar. Como a gente deve o quê? Se comportar com Deus e como a gente deve se relacionar com as pessoas. Então Deus escreveu os 10 mandamentos nessas tábuas de pedras e a gente vai ver agora cada um. E o primeiro que ele viu é o quê? Não terá outros deuses diante de ti. Significa o quê? Que existe um único Deus verdadeiro, e as pessoas não devem adorar outro Deus. Não farás para ti imagem de escultura, porque lá no Egito eles acreditavam que em outros deuses que não existiam. E existiam o quê? Esculturas, que eram estátuas de vários animais, de várias coisas que eles adoravam. E Deus falou para eles, só existe um Deus, que sou eu, e vocês não devem adorar também o quê? Essas esculturas, essas imagens. E o próximo é, não tomarás o nome de Deus em vão. Quer dizer que a gente não pode ficar falando o nome de Deus à toa. Como a gente usa, muitas vezes acontece alguma coisa, meu Deus. Então, Deus falou assim, não, o nome de Deus é tão poderoso que a gente tem que o quê? Respeitar, ter reverência, saber que o Deus é o verdadeiro, que é o Deus importante e poderoso na nossa vida. E mais uma é, lembra-te do dia de sábado para santificar. A gente tem que lembrar que Deus criou o mundo o quê? Em 6 dias e descansou no 7º. Deus está falando para as pessoas aqui que elas precisam realmente trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Descansar o quê? Descansar em Deus, adorar a Deus nesse 7º dia. Então as pessoas tinham que reservar um tempo especial para Deus. Um dia, assim como Deus descansou no 7º dia da criação, as pessoas também deviam descansar no 7º dia e adorar a Deus, aproveitar um momento com Deus. E o próximo é, honra o teu pai e a tua mãe. Deus está falando para as pessoas o quê? Respeitar os pais, amar os pais, cuidar dos pais. A gente não pode o quê? Desrespeitar os pais, desobedecer os pais. Ele está tentando falar para as pessoas como a gente deve agir o quê? Com os nossos pais. E o próximo é não matarás. Deus está falando assim que uma coisa muito errada que existia naquela época é o quê? Matar as pessoas. Então ele está falando assim, a gente não pode matar, que além de ser um crime, também é um pecado, tem uma consequência muito grande na vida das pessoas. O próximo é não adulterarás. Quando as pessoas eram casadas
quando as pessoas são casadas, o que acontece? Um homem casa com uma mulher. Eles só devem relacionar entre eles. Um homem e uma mulher somente. Esse é o relacionamento que Deus sempre quis. De um homem com uma mulher para a vida toda. Por isso que Deus criou Adão e Eva. Um homem se junta com uma mulher somente na sua vida para a vida toda. Não furtarás. O que significa furtarás? Que não deviam roubar as coisas. A gente muitas vezes pensa assim, roubar será que é só pegar algum material? Não. A gente também pode roubar o tempo de Deus. Quando a gente atrasa em algum lugar ou quando a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente também está roubando. A gente está roubando o tempo de Deus. Então por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado. Não só de pensar roubar as coisas materiais, mas também roubar o tempo de Deus. Que a gente sempre tem que ser o quê? Correto com as coisas, correto com o tempo também. E não dirás falso testemunho. Isso daqui também é muito importante. A gente mentir das outras pessoas, falar mal das outras pessoas, fofoca é uma coisa muito errada, é pecado. Então o que a gente tem que perceber? Que Deus falou algumas coisas sobre a relação que a gente tem que ter com Deus e a relação que a gente tem que ter com as pessoas. E Jesus também falou isso pra gente. Jesus resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos muito importantes, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Que a coisa mais importante da nossa vida é Deus, e Ele vem sempre em primeiro lugar. E que a gente tem que sempre o quê? Respeitar as pessoas, tratar as pessoas como a gente queria ser tratado. Então a gente sempre tem que lembrar desses 2 mandamentos que Jesus deixou pra gente no Novo Testamento. Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. A gente sempre tem que tratar e respeitar as pessoas como a gente quer ser tratado e respeitado. Então a gente viu que a história de hoje fala sobre os 10 mandamentos que Deus deixou lá para o povo no Antigo Testamento. Mas Jesus também falou com a gente no Novo Testamento sobre 2 mandamentos muito importantes. E que a gente pode aprender desses mandamentos, sabe onde? Na Bíblia. Todos os dias, quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando com a gente, ensinando como a gente deve o quê? Viver. Como a gente deve o quê? Agir. Então, nesse momento, quando a gente lê a Bíblia, Deus está ensinando a gente. E assim a gente vai fazer o quê? Aprender a amar Deus acima de todas as coisas e aprender a respeitar e a tratar as pessoas da maneira correta. Uou, tio Vitor, que história maneira, hein? Tenho certeza que a galerinha de casa, gostou um montão. E agora nós vamos para nossa atividade da semana. É uma atividade que, precisa de 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas, ou 5 pessoas, tá? Só não dá para brincar sozinho, precisa sempre de mais de uma pessoa. E nós vamos usar, uma garrafinha, pode ser a garrafinha que você usa na sua casa para tomar água, uma caneta e barbante, ok? Então, vamos supor que nós vamos brincar em 2 pessoas. Hoje o tio Pitoco vai brincar sozinho aqui, mas outro dia o tio Vitor vai fazer com o tio Pitoco, hein? O barbante nós vamos amarrar na caneta, tá? Essa brincadeira ela só funciona se tiver um trabalho em grupo, ok? Então se for 2 pessoas é um trabalho em dupla, tá? De um lado vai segurar uma pessoa, do outro lado vai segurar a outra. E o objetivo é, acertar a caneta aqui dentro, beleza? De 2 pessoas é bem facinho, mas vai tentar de 5 pessoas, 6 pessoas. Tá? Se for de mais pessoas, a gente vai amarrando o barbante e cada um segura numa ponta, ok? E para ficar mais difícil ainda, quanto maior o barbante, mais difícil fica de acertar a caneta aqui dentro. Porque, um vai puxar de um lado, outro vai puxar do outro. Às vezes pode até, o barbante sair da caneta, aí tem que colocar de novo, tá? Então, convida a família toda para brincar com vocês. Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão, beleza? Se não tiver ninguém também, amarra de um lado assim, e tenta encaixar, amarra em algum lugar, tá? Trabalho em equipe, todo mundo junto. Brinquem bastante, tira foto brincando, filma pra gente, beleza? Brincando e envia aqui pra gente ver se vocês estão fazendo as nossas atividades. Beleza, galerinha? Um grande abraço do tio Pitoco e até a próxima!
E o Conexão Kids vai ficando por aqui, por essa semana só, mas na semana que vem a gente vai ter muito mais coisa para vocês também, mais brincadeiras, mais histórias, muito divertido. Não se esquece também de curtir esse vídeo, de compartilhar com toda a galera e de se inscrever no canal também. O Conexão vai ficando por aqui. Um abração para vocês aí de casa e até semana que vem.